Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Nossa, tá tudo caro hoje. O arroz tá caro, o café tá caro, a gasolina está muito cara. Ah, que essa chuva não para. Ah, Deus, por que não chove? Nossa, esse frio podia acabar logo. Nossa, eu não aguento mais esse calor, podia fazer frio. Hoje eu quero falar com você uma coisa baseada nisso que eu acabei de dizer. Quanto ao preço das coisas, eu ouvi uma frase do presidente da República e eu me queixei muito, eu achei ruim, não gostei. A frase que ele disse: se tá caro, não compra. Muita gente reclamou, muita gente questionou, muita gente criticou. Eu fui no mercado, fui comprar o arroz. O arroz que eu costumo usar, e a maioria das pessoas gostam desse arroz, tanto que todos os posts que tem nas redes sociais é sobre o preço de determinado produto. E eu comecei a pensar naquilo que o presidente falou. Não que eu concorde com tudo que ele fala, mas como a própria palavra diz, que se não houver quem clame, até as pedras clamarão. Se Deus usou uma jumenta para falar com o profeta, quem sou eu para questionar quem Deus usa ou o que Deus usa para falar com alguém? E eu fui procurar um arroz mais barato e eu comecei a ler a embalagem. Com toda a dificuldade que eu tenho para ler, eu comecei a ler a embalagem. E eu comecei a ver aquela regrinha que ensina como fazer o arroz. E eu comprei um arroz quase R$ 20 mais barato do que eu estou habituado a comprar. Cheguei em casa, falei, vou seguir a receita. E eu fiz. O arroz ficou soltinho, igual ao outro, que é o mais caro. O arroz rendeu praticamente igual ao outro, que é o mais caro. Se não rendeu, foi mínima coisa, quase imperceptível. Então, por que eu comprar o mais caro se tem um mais barato que faz a mesma coisa, igual ao feijão, igual ao café? Eu tenho aprendido, eu tenho aqueles aplicativos de clube de mercados e eu tenho visto aonde está mais barato, talvez o mesmo produto ou talvez um outro equivalente, e tem funcionado. Quanto à gasolina, a fala do presidente foi: anda de a pé. Eu hoje ando de a pé, não tenho carro e também não posso dirigir, então não faço nem questão de tirar carro, né? Mas se você quiser saber o porquê eu não posso dirigir, é só olhar os demais vídeos do canal. Lá eu conto a minha história, qual é a condição. Mas eu vejo assim que existem pessoas que, se precisa andar 2 quadras para ir numa padaria, pega o carro, dá 2 quadras. Eu vejo a pessoa falar: eu vou para academia, eu preciso fazer academia. Hoje é cardio, eu tenho que fazer tantas horas na esteira e depois fazer o restante, fazer perna ou às vezes fazer braço e assim. Pera aí, se ele tem que ir na esteira por tanto tempo, então faz o seguinte: marca o tempo que ele precisa ir da casa dele até a academia e ele mantém o ritmo, ele está fazendo cardio. Chega lá, desconta o tempo, mas é porque existem pessoas que têm o dom, que têm a necessidade de se queixar, de não aprender a ser grato pelo que a gente vive, pelo que a gente... Eu aprendi a ser grato nas pequenas coisas depois de perder aquelas pequenas coisas que eu reclamava, que eu me queixava de fazer. Eu tenho aprendido que certas coisas que eu não gosto de fazer, ou... Não, eu não vou dizer que eu gosto, porque eu faço porque preciso, porque gostar mesmo eu ainda não gosto. Mas eu faço, porque me ajuda. Nem tudo aquilo que a gente não gosta nos prejudica. Às vezes aquilo que a gente não gosta nos faz bem, nos traz boa qualidade de vida. Às vezes aquilo que a gente não gosta nos abençoa. Então, eu fiquei pensando nisso hoje, até mais do que os outros dias, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo hoje. Por causa de uma conversa que nós tivemos ontem, eu e algumas pessoas,
E sobre justamente isso, olha, eu não gosto e eu não vou fazer. Eu vou citar de novo uma história. Agora me falha a memória onde está essa história. Mas eu já falei sobre essa história, a história de Naamã. Naamã tinha lepra. Pensa nisso. Principalmente você que diz que não gosta e não vai fazer. Naamã tinha lepra. Ele era o principal general do rei da Síria, eu acho. E uma escrava falou para a mulher dele assim: olha, se o meu senhor procurar o homem de Deus que está em Dotã, ele pode curar o meu senhor. E esse general, Naamã, procurou o rei, primeiro o rei da Síria, que eu não lembro o nome do rei da Síria agora, e foi até Israel, a Dotã, né? Dotã. Foi até lá. Chegou lá, conversou com o rei falou, olha, que não, que tá procurando o caso, tal, mas ele falou, não. Aí o próprio profeta pediu para ele vir procurar, o profeta Eliseu. E quando Naamã foi, o profeta mandou Geazi falar para ele, vai lá e fala para ele mergulhar no rio 7 vezes e ele vai ser curado. Quando ele olhou aquele rio barrento, lamacento, ele não gostou do que viu e questionou. Falou, mas olha, lá no meu país tem rios mais limpos, mais bonitos que esse. Mas o servo dele falou assim, olha, se o rei te manda fazer isso, fazer aquilo outro, o senhor faz, o senhor obedece, então por que não? Ele entrou a primeira vez no rio, no Jordão, levantou e nada. Entrou na segunda vez, teve um momento que ele pensou em desistir, mas o servo falou para ele continuar. No 7º mergulho, ele saiu limpo. Moral da história: ele não gostou do que viu, mas aquilo que ele não gostou fez com que a pele dele se tornasse como pele de um bebê. Essa é a história de Naamã. O milagre foi feito através de uma atitude que ele tomou. E nós nos queixamos daquilo que ouvimos às vezes, porque não concordamos, mas sem nem prestar atenção. Eu critiquei sim a fala do presidente, se tá caro não compra, para de andar de carro e anda de a pé. Eu vou falar assim, que no contexto, isso, olhando assim direto, nossa, que ruim. Mas pensando bem, se a gente precisa caminhar, se a gente precisa fazer exercícios, atividades físicas, por que não caminhar? Não vou dizer que se for muito longe não vai de carro, isso eu não tô questionando isso, eu tô falando, mas se a gente pode, às vezes, deixar o carro na garagem e caminhar um pouquinho para fazer alguma coisa, por que gastar o combustível? Reclamar, se queixar depois que tá gastando muito, que tá caro. Eu acho que a fala do presidente não foi de todo errado. É um caso da gente analisar o contexto e se pensar. Pois é. E para terminar, eu quero deixar um versículo bíblico aqui, que está no livro de Lamentações, no capítulo 3 da Bíblia Sagrada. Capítulo 3, no versículo... Vou ler o 38 e 39, mas eu vou te pedir que, se possível for, leia todo o capítulo 3 para você entender o contexto do porquê veio essa palavra. Mas diz assim, porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? Aí o versículo 39, que é o principal, diz assim, de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um do seu próprio pecado. Ou seja, algumas traduções dizem seu próprio mal. Ou seja, ele se queixa do que ele mesmo causa. A gente planta, a gente colhe. Então, é a palavra que eu tenho para você hoje, que Deus tocou no meu coração de falar para você justamente por minha causa também. Porque eu me queixando de certas coisas e porque eu me queixo das coisas sendo que eu mesmo não faço nada para mudar. Eu só me queixo, mas não procuro fazer nada para mudar. Tomar decisões que possa mudar a situação. Queremos mudança?
Começamos por nós mesmos. Que Deus abençoe você, sua família e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Conectadamente em Foco. Eu sou Josinei Almeida e esse é o seu espaço de reflexão. Conecte mente, conecte propósito, conectadamente em foco.